Uma saudação especial a todos. Estamos aqui direto do Espaço do Leitor, em meio à Praça Dante Alighieri, palco da 40ª Feira do Livro de Caxias do Sul, e para um bate-papo especialíssimo aqui, nada mais nada menos do que as maiores autoridades desta edição da Feira do Livro. Digamos assim, a patrona aqui, nossa queridíssima Elô Bassichetti, escritora, e o amigo do livro, Roger Castro. Ao mesmo tempo que eu cumprimento vocês, eu já peço que vocês já deem uma noção aqui do ambiental da própria feira, que se iniciou nos últimos dias e segue até 13 de outubro aqui junto à praça. Então, pessoal, está linda a Feira do Livro, 40 anos de história. Nós aqui na Praça Dante Alighieri, é sinal de muita festividade, de muita celebração para o livro, para a leitura, para os encontros, porque a praça é um lugar democrático, é um lugar realmente de um encontro das diferenças. Então, nós estamos muito felizes de estarmos aqui, porque é o coração da cidade. A Praça Dante é o lugar da Feira do Livro, porque aqui nós temos vários recantos como esse. Nós descobrimos cada lugar da feira, não ficamos só restrito a um local. Nós estamos expandindo mais locais dentro da nossa feira. Para a Sinimbu, para a Dr. Montauri, que tem a nossa Casa da Cultura, né? Nós temos também aqui na Júlia de Castilhos um espaço também com a instituição Marco Polo, né? Então nós temos uma feira pluri, né? Ela é multi, ela não é mais uma feira pequenininha, ela é uma feira grande, né? E nós estamos muito felizes com esses 40 anos de Feira do Livro. Roger? Bom, eu depois das palavras da Elô fico pensando que costuras eu vou fazer nesse cenário fantástico que é a Feira do Livro, mas eu acho que toda essa estrutura que é organizada e que é gigantesca, que é múltipla, né, no acolher da comunidade, tem na presença das pessoas o bem maior, né? Nós percebermos a praça lotada, as crianças, né, transitando de um lado para o outro, as famílias vindo para a praça e tendo a consciência de que a feira é deles, né? Para nós não há alegria maior. Então eu penso, todos esses espaços, sejam na área infantil que retorna, os livreiros já tradicionais lá no entorno do Chafariz, Sesc, Marco Polo, tantas áreas que existem, não teriam graça alguma se essa comunidade não tivesse, né, percebido. A feira é nossa, são 40 anos de histórias, então vamos lá, tem uma patrona maravilhosa, um amigo do livro generoso, vamos interagir com eles, vamos aproveitar a feira. É legal que as pessoas devem estar escutando ao longo do nosso bate-papo esse barulho de fundo, e nós temos ali pipocas estourando, turmas de crianças passando aqui e ali. É um dia de semana, mas a praça está muito viva, e apesar daquele clima, porque moramos em Caxias do Sul, então o sol se manda, vem a chuva se manda, volta o sol, então quer dizer, tudo isso variando, mas o ambiente aqui muito aconchegante, digamos assim, vivo, como vocês colocaram. São dois autores, duas personalidades da literatura local muito identificados com as crianças e com o público infanto-juvenil. Eu conversava com o Roger e ele dizia, olha, eu fico o dia inteiro envolvido em oficinas com as próprias crianças. A Elô, como patrona, cumpre a agenda normalmente, tratando das mais diversas temáticas e mesas, mas tu não largas as oficinas de contação de histórias. Então eu gostaria também, na medida em que no segundo bloco nós entraremos mais detidamente nas obras que estão sendo lançadas de autoria de vocês, como que tem se dado essa interação com o público infanto-juvenil, que também gera reflexo nos adultos que comparecem à feira. Não existiria, como nós estávamos falando, nós temos que investir nas literaturas para as infâncias e para a juventude. Nós precisamos, acho que, triplicar essas ideias, né? Nós já conseguimos ampliar, saímos de uma feira que havia retrocedido nesse aspecto, desse investimento, e estamos diante de uma ala infanto-juvenil muito linda, que está recuperando esse espaço. Nós temos que ampliar essa discussão. Hoje mesmo, ou durante a nossa programação, nós teremos algumas mesas onde serão debatidas essas temáticas sobre a importância da literatura infantil e juvenil,
sobre a importância da participação das escolas nesse processo, na mediação de leitura. Nós, autores, precisamos dos professores mediadores de leitura. São fundamentais nesse processo de formação de leitores. Nós seríamos escritores, sim, mas escritores muito mais tristes, muito mais fechados em nós mesmos, se nós não pudéssemos dialogar com os nossos leitores. Só tem sentido a literatura, as leituras, se nós tivermos leitores. E para que a gente possa ampliar essa função, digamos assim, das escolas, nós precisamos investir em projetos como já existem alguns em Caxias do Sul, como referência nacional, não é só no estado. O Passaporte da Leitura é referência, que a gente continue investindo para que nós tenhamos o maior número de autores locais e nacionais. Então, essa é a nossa feira. Ela tem várias ações voltadas que culminam na Feira do Livro. Isso é bacana. Aproveitando esse gancho da Elô, Roger, eu gostaria que tu continuasses na mesma toada, mas aí fazendo essa ponte entre crianças, adolescentes e adultos e esse processo de renovação constante que culmina na própria Feira do Livro. Renovação de leitores, de autores, porque o grande autor precisa ser, acima de tudo, um leitor ainda melhor, né? Eu tenho certeza que sim, mas quando nós percebemos que a família vem para a feira, Exato. que a gente foi acompanhando. A Elô não sei, porque me parece um pouco mais jovem, mas eu já estou na Feira do Livro há alguns anos. E quando eu encontro um adolescente, né? Se eu estou na Feira do Livro, eu resido em Caxias desde 2014, mas eu já venho para a Feira do Livro antes, né? Eu só resido em Caxias por causa da Feira do Livro de Caxias. E eu vi um adolescente que brincou, que ouviu uma história. E esse adolescente agora vem com o seu filho no colo e chega e diz: ah, tu lembra de mim? Tu já me levou pro palco para uma contação de histórias. Eu já fui a bruxa numa história que tu contou. E agora tá com essa criança que tá ali sorrindo pra ti, né? Tu pensa, olha, essa família criou um gosto pela leitura e tu conseguiu, de forma singela, ser ponte para isso. Através de uma contação de histórias, de um projeto de leitura, de um professor bem intencionado que, consciente de que a Feira do Livro é um espaço para que o seu aluno possa, mesmo que não tendo condições de comprar o livro, mas possa correr os livros na banca e depois procurar na biblioteca da sua escola, e que o professor possa desenvolver projetos. E ele também tem essa amorosidade, esse dinamismo. É impossível que uma criança não se renove como leitor. Então, eu tenho certeza que funciona. Nós tivemos, e eu gostaria de entrar também na formação de docentes que garantam essas, não digo até bandeiras, mas pautas que vocês colocam como fundamentais também na formação de jovens leitores, como, por exemplo, o Programa Permanente de Incentivo à Leitura. A Elô foi servidora pública nesse setor, eu lembro da queridíssima Elaine Cavion, que está aqui entre uma das autoras do livro do Roger Castro, a querida Tiburi, como é que era? Maria Cristina Tiburi, que eu sempre confundo com a autora, que tem a Márcia Tiburi, a Maria Cristina Tiburi. Então eram quadros permanentes do funcionarismo público de Caxias que lutavam por isso. Como é que vocês avaliam o processo também de formação permanente de docentes para dar conta desse trabalho junto aos jovens? Nós temos assim, Fábio, nós temos o ProLer, que é um programa que permanece em Caxias, é um dos únicos ProLer que se mantém vivo no país. Isso é inédito também. Nós conseguimos manter o ProLer, estamos aí com uma nova edição, com oficinas que já estão acontecendo. Amanhã teremos mais oficinas, manhã e tarde, justamente para a formação de professores na área vinculada à literatura, né? Porque os professores que vêm, geralmente, são professores que atuam nas bibliotecas escolares e não necessariamente bibliotecários. Então, o que acontece, Fábio? Se nós não tivéssemos todo esse investimento que a própria Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura fazem, nós não teríamos
professores multiplicadores, porque não teríamos o suficiente número de bibliotecários, né, com formação para atuar em bibliotecas escolares. Então, nós temos os professores que auxiliam, mais uma vez, na seleção de acervos, na busca, né, como o Roger falou, na conquista, né, que o professor seduz os alunos para virem para a biblioteca, e não a biblioteca ser um espaço de colocar o aluno lá para pensarem. Sim, tem que ter como era antigamente. Não, tem que ter uma dinâmica, né? Hoje... Recebeu a demanda na sala, vai lá, consulta e volta. Quer dizer... Então é vivenciar o lugar. É muito importante que dentro das escolas esse coração que é a biblioteca bata forte. E para que ele possa bater forte, a gente precisa desse professor. O aluno não tem como chegar à biblioteca se esse professor não for também um leitor, não for alguém que tenha paixão, né? Quantos dos nossos professores a gente já enxergou retirando livros na biblioteca, lendo? Então, essas ações, como o ProLer, as oficinas, os encontros, os bate-papos com os escritores, possibilitam que esses professores, muitas vezes ingênuos, porque também nós não conseguimos dar conta de tudo, tenham acesso a essa formação e consigam ser grandes multiplicadores. Mas não multiplicadores pelo ato de ensinar, mas pela sua prática. A prática deles serve como referência. Nós vamos nos encaminhando aqui para o término deste primeiro bloco e não só vamos convidar as pessoas que continuem conosco para a sequência do bate-papo, mas como já se organizem para virem à feira, não só agora imediatamente, mas também nos próximos dias, até porque a feira segue até 13 de outubro, então continuem conosco, Café com Letras especial aqui direto da 40ª Feira do Livro de Caxias do Sul, já voltamos. É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso, mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado. Estamos de volta aqui direto da Praça Dante Alighieri, neste café especialíssimo, Café com Letras, recebendo nada mais, nada menos do que a patrona da 40ª Feira do Livro de Caxias do Sul, a nossa querida Elô Bassichetti, o amigo do livro Roger Castro. E nós vamos aqui de forma simbólica, a partir de duas obras lançadas tanto pela patrona quanto pelo amigo do livro, tentar dar conta de toda a gama de lançamentos de livros que acontece aqui nesta edição da feira. Primeiramente, O Segredo da Escaramuça, um romance repaginado, digamos assim, revista e ampliado da Elô. E o Roger organizou aqui em parceria com a Elaine Cavion, a Gica Pontes, o José Henrique, o chamado Contos Brincantes, 3 Peixinhos e um Aquário. Aqui é o livro do Roger, vou pedir que a nossa produção pegue a capa. E eu não mostrei ainda a capa do livro da Elô que eu citei anteriormente. Já vou mostrar aqui também, O Segredo da Escaramuça. Primeiramente, eu gostaria de tratar aqui, Elô, do teu romance. As pessoas se familiarizaram muito com, enfim, os teus inúmeros livros infanto-juvenis, que eu acho que nem tu devas saber quantos são. Só ano passado eu recebi 4 títulos diferentes para abordar isso da feira, fora o período de não feira, digamos assim. E O Segredo aqui da Escaramuça, ele pega um contexto, primeiro interiorano da Serra Gaúcha, Cazuza Ferreira, distrito de São Francisco de Paula. Até eu lembro que, a propósito, estamos na TV Câmara, na Câmara de Vereadores funcionou durante muito tempo uma comissão temporária que tentava anexar Juá e Cazuza Ferreira a Caxias, até pela distância territorial. E o teu livro trabalha com a perspectiva de hibridismo cultural, tentando pegar raízes da própria Idade Média, mouros e cristãos, e jogando aqui no contexto atual entre
entre o tradicional e o dito inovador, tentando fazer uma mescla. E eu gostaria que tu ampliasses um pouco, de uma forma ampliar, mas ainda em tom um pouco manchetado, até para dar conta de ouvirmos o Roger, mas essa proposta do romance, e que nós já tivemos aqui entre a própria Feira do Livro, uma vez que tentou trocar de espaço e tal. Como é que é esse jogo do tradicional e do inovador? Olha, o Segredo da Escaramuça na verdade, assim, foi ambientado, então, né, no espaço e do entorno de Cazuza Ferreira, Campestre do Tigre, né? Nós temos algumas referências, o Rio Tomé, que era o rio, e tem muito a ver com as minhas lembranças de infância e de adolescência, aquilo que eu experimentei e aquilo que eu vi na adolescência também, e parte da minha quase idade adulta. Então, ele tem toda uma costura, como tu costuma usar bastante essa palavra, nesse sentido, né? Nessas pessoas, nesses personagens, muitos deles inspirados, né, na vida real, para depois ficcionar, porque é muito compromisso, é muita responsabilidade. Quando tu tem um pano de fundo histórico e tu conhece as pessoas, tu conheceu as pessoas e depois tu traz para as páginas de um livro e cria esses personagens inspirados nessas pessoas, porque a característica dela é muito viva na memória das pessoas e muitas histórias poderiam causar algum desconforto. Então eu tive que aguardar algumas situações se resolverem, muitas histórias que eu ouvi, que eu escutei, que foram autorizadas, para não criar nenhum constrangimento com as pessoas. E não tem nada assim de proibido no livro, mas eu quis respeitar a tradição. A intimidade das pessoas. Exatamente, né? Por exemplo, eu utilizei o pseudônimo, estou revelando aqui, para concorrer com essa história no concurso anual literário, porque essa história ela recebeu então o prêmio literário do ano naquela época, com o Zé do Beijo. E era um personagem que existia em Cazuza Ferreira. E eu achava o máximo esse nome. Mas é um nome fantástico, né? Um pseudônimo para mim. Então, eu comecei aí a minha história. Toda ela é inspirada nessas reminiscências, nessas lembranças e também nessas conversas das pessoas mais velhas. Cazuza há de ser como o rabo dos cavalos, sempre crescer para baixo. E aí vem a maldição. E essa era uma conversa popular. Não era muito bem aceita pela história oficial. Das pessoas a dizer, não tem nada a ver isso. Mas o popular dizia, não, o Cazuza que amaldiçoou as terras. Então eu ficava entre, o que eu faço agora? Então eu ficcionei. Claro. Ficcionei porque daí eu me permito a trabalhar com a ficção, respeitando a tradição, como vocês vão ver se vocês lerem. E nunca tive nenhum desconforto nesse sentido, porque as pessoas se sentiram muito respeitadas, porque, na verdade, a gente trouxe uma discussão à tona de questões muito, muito difíceis para esse povo, que foi realmente explorado pelas madeireiras. Sim, ali trata um período dos anos 50, 60 de uma devastação de araucárias. Né? Um horror que aconteceu lá. E assim, o pior foi a promessa que foi feita. A promessa de que haveriam escolas, que haveria progresso em Cazuza. Devastou e deixou assim. E, de repente, as coisas vieram também para Caxias, né? O filé, veio para Caxias. E Cazuza ficou com o quê? Caxias e outras cidades. Eu não vou agora colocar a questão só na nossa cidade. E o que era muito comum, na verdade, né, Fábio? Não é uma questão só... Sim, não é demonizar Caxias, foi uma circunstância. Não, era uma circunstância, só que nós não podemos deixar a história se apagar nesse sentido. Até porque as cavalhadas, elas realmente é uma tradição que vem lá da Europa, né? E que chegou em Cazuza, pessoal.
como isso podia acontecer, né, na cabeça de uma jovem, digamos assim, na época, né, nos anos 70, e depois eu retomei isso nos anos 80, já adulta. Mas como é que pode, Cazuza, estar acontecendo com ela que ela está diminuindo? Cada vez que eu ia lá tinha menos gente. Complicado, né? E aí tu sente isso dentro de ti, que a gente vê a olhos vistos, como se diz, a questão do que aconteceu com esse lugar, que poderia ter tido muitos benefícios em torno dessa questão da exploração das araucárias. Inserindo o Roger aqui nessa toada dos lançamentos, com 3 peixinhos e um aquário contos brincantes, tu te cercaste aqui de bons nomes, hein, Roger, para te acompanhar. Elaine Pasquale Cavion, Gica Pontes e José Henrique. E nos conta um pouco, com perdão pela redundância, nos conta um pouco dos contos. Na verdade, eu não vou contar um pouco dos contos, mas vou contar como esse conto na livro então, aconteceu. Então tá, vamos lá. Eu tento, durante a minha trajetória, me cercar de gente querida, né? As feiras do livro são muito generosas comigo. Eu vivo de feiras do livro. Claro. E a Gica, o Zé e a Elaine são amigos. A Elaine da própria organização, Claro. muito tempo da Feira do Livro e de encontrá-la em outras feiras. E o Zé e a Gica por contarmos histórias. Então nos tornamos amigos. E nós somos três integrantes do signo de peixes e um de aquário. E aí os nossos aniversários são muito próximos, assim. Então a gente, né, chegou, então tem aniversário essa semana que vem tem aniversário de mais um. Acabamos nos aproximando por causa disso. O ano passado, na Feira do Livro de Caxias, nós tomando um café e falando, né, mas a gente tem que fazer alguma coisa juntos, né? Eu disse, olha, vocês escreveram para esse edital? Tu escreveu? Eu disse, olha só, eu vou propor então um livro nosso. Vocês Então, aceitam? Uma feira idealizou a outra. Uma feira idealizou outra. A Elaine já é escritora e é reconhecida, né, valorizada. E eu disse, olha, eu nunca escrevi, vou ficar feliz, né, de ter o meu primeiro livro com vocês. Propus o projeto foi construído em feiras, porque, por exemplo, ele saiu pela editora do EBA, que é do Jonas e da Aline. Demais, né? E aí eu estava numa outra feira do livro no último dia do edital e eu correndo buscando orçamentos e o Jonas descansando no camarim. Peraí que eu te ajudo. Fulano edital, peraí que eu consigo. Porque tu tem que colocar no edital os orçamentos, enfim. Aí era o Jonas no WhatsApp me passando valores. Então é um livro que existe por causa das relações que as feiras do livro me propiciaram, e em especial a de Caxias do Sul. E quando eu tive, né, a alegria de ser convidado para ser amigo do livro, eu digo, não, o livro tem que ser lançado na Feira do Livro. Então é o meu primeiro livro. Eu fico muito feliz de estar, né, com esses amigos. E são histórias, são contos brincantes. São contos que viveram no palco, na dinâmica com a plateia, nas brincadeiras com a plateia, e que agora ganham, né, os leitores através do edital, né, da Lei Paulo Gustavo, que a Secretaria da Cultura organizou. Então, 600 exemplares são distribuídos para as bibliotecas comunitárias e as escolas, né, do município. E depois, né, oxalá permita ganhem outras edições, né, para que a gente possa circular por outros espaços. Nós estamos nos encaminhando para a reta final do nosso bate-papo, que é uma lástima, porque quando os entrevistados são bons, a minha proposta seria passar a tarde inteira aqui conversando com vocês, mas eu sei que vocês também têm agendas a serem cumpridas. Então eu vou estender um pouquinho esse final para vocês aproveitarem as considerações, digamos assim, reiterarem o convite para que as pessoas venham e também, daqui a pouco, destacarem uma iniciativa, uma ação, algo que vocês julguem relevantes, assim. Então eu vou começar para ser mais rápido, deixar a nossa patrona... Dá a palavra final. Claro, com certeza. Eu quero dizer que é uma alegria gigantesca estar nessa feira como amigo do livro, mas sou animador cultural. Então o meu convite especial é para que venham até o dia 13 de outubro, sempre de manhã, de tarde, nos finais de semana, na tarde avança com a programação para acompanharem as atividades de palco. Então vou ficar feliz em contar histórias, em interagir com toda a comunidade e ainda mais por sempre estar pertinho da Elo, que é a nossa patrona. Então... Elo, nossa estrela? Né? Eu só posso agradecer. Isso eu gostaria de mais uma vez reiterar os meus agradecimentos por ter sido indicada patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul. E estou fazendo o possível para levar essa feira para
muitos recantos também, porque nós que somos porta-vozes nossos eventos literários, nós também espalhamos por aí a boa nova de que a Feira do Livro de Caxias do Sul reúne realmente uma programação diversificada, uma programação qualificada e também conta com um setor infanto-juvenil qualificado. Venham para a feira, participe das ações da feira. Nós precisamos cada vez mais de leitores. Precisamos que vocês venham abrir as páginas de livros e viajem com as leituras. Quanto mais vocês lerem, mais vocês se tornam humanos e melhoram o nosso mundo. Obrigada. A honra foi toda nossa, como sempre. Então acabamos de conversar aqui no espaço da 40ª Feira do Livro de Caxias do Sul com a nossa patrona queridíssima Elô Bassichetti, o nosso amigo do livro e autor estreante aqui na feira, o Roger Castro, que organizou. Vamos recuperar os livros também. O Roger que organizou aqui, junto com a Elaine Cavion, Gica Pontes e José Henrique, Contos Brincantes, 3 peixinhos e um aquário. E a Elô que nos trouxe aqui e está lançando, digamos assim, ao longo da feira, o romance O Segredo da Escaramuça. E dessa forma nós encerramos então esta edição especialíssima do Café com Letras, direto da 40ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.